Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo bullying. E a gente estava discutindo o seguinte. Bom, e aí você tem uma característica que é típica da juventude, você pertencer a um grupo social, aquele grupo de amigos, enfim, você fazer parte, ser representativo naquele grupo de pessoas na escola, no clube, na praia e por aí vai. Quando eu sou vítima de bullying, eu posso ter o receio, o medo de denunciar isso, sob o risco de ser desligado, ser afastado desse grupo? Perfeitamente, perfeitamente. Principalmente porque é uma tendência do jovem, como tu falaste agora Renato, fazer parte do grupo que tem mais destaque na escola, né? Ser o popular da escola, né? Se a gente vê em filmes, tem a novelinha A Malhação, está bem evidente lá também, os jovens adoram ver esse programa, né? Então, às vezes, para evitar ser mais excluído, para evitar de sofrer mais repressões, às vezes o jovem acaba indo contra certos princípios que aprendeu em casa, inclusive, para poder estar inserido nesses grupos de maior destaque, né? E acabam tendo comportamentos que são inadequados tanto para ele quanto para aqueles que estão ao seu redor, né? É importante enfatizar aqui, Juliano, o seguinte: eu falei agora há pouco que o Kid Power, ele atua na prevenção, na formação de uma base sólida das pessoas para não serem vítimas de bullying. Não é só isso. Isso está certo. Isso também. Isso também, né? O trabalho de prevenção, ele vem aliado a um trabalho de fortalecimento do desenvolvimento dessa pessoa. Então, ele vai preparar a criança, né, o jovem, para ser melhor sucedido nas suas interações sociais, né, no seu dia a dia. Isso, por consequência, né, faz com que a pessoa se envolva menos, né, em situações de violência, seja uma violência física, moral, sexual. Ela tem condições, né, de se defender com mais qualidade, de se colocar no mundo com mais qualidade. Trabalha também não só a questão da vítima, mas também para você prevenir o gesto do agressor. Isso, exatamente. Então, a pessoa que tem essas habilidades mais desenvolvidas, né, ela não vai sentir a necessidade de oprimir o próximo. Né? Ela tem uma capacidade de empatia muito maior, né? De entender o que o outro está sentindo, de conseguir ser solidário, cooperativo, amável, né? Entender e respeitar as regras, né? A introjeção dos limites, então saber até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso esticar a minha... Né, o jovem, o adolescente, ele tende a ir no limite da regra, né? Então a gente vai trabalhando desde pequeno, né, para que a criança desenvolva as capacidades de pensar mesmo a respeito da sua colocação no mundo. Essa questão do agressor também é muito importante, porque, como foi dito há 2 blocos também, né? O agressor também, em alguma outra esfera da sua vida, ele está sendo vítima de algum tipo de violência. Essa é a leitura clássica. Essa, né? É regra geral. É regra, né? O agressor, em algum momento, ele está sendo vitimizado por alguém, ou por alguma situação, né? Por isso que o agressor também merece muita atenção. Ele está sofrendo. Exato. Em vez de culpabilizá-lo, a gente precisa entender essa manifestação agressiva como um pedido de ajuda. Muitas vezes o encaminhamento adequado da sua família, que provavelmente, né, muitas vezes, o que eu tenho constatado é que é naquela família onde ele está sofrendo, seja pelo irmão mais velho, né, seja até pelo irmão mais novo, que é mais forte do que ele, ou que ele é obrigado a tolerar porque os pais o fazem tolerar, né, primos, enfim, há ali naquele contexto familiar algo a ser diagnosticado e devidamente tratado, né? Mas existem algumas formas de fazermos a identificação desses alunos agressores e das vítimas, que na maioria das vezes eles não denunciam, porque eles sabem que o agressor é um aluno mais forte que ele. Muitas vezes essa pessoa dá proteção sobre, né, para ele, contra outros grupos e assim por diante. Mas nós temos feito algumas leituras e ouvido depoimento de escolas que eles conseguem fazer a identificação de uma forma sutil, sem o próprio aluno fazer a denúncia.
Por exemplo, um encaminhamento que o pai poderia dar, e quando seu filho chega em casa, ele poderia fazer com que seu filho contasse o seu dia desde a saída da casa até a escola, como é que foi o seu dia de aula e depois o seu retorno. E na escola os professores podem trabalhar, por exemplo, dentro da redação, mandar o aluno fazer um relato do dia. E o aluno, sem perceber, ele vai estar mostrando ali que ele está sendo vítima no banheiro, na hora do recreio, ou algum lugar, né, de algum tipo de agressor. Ou existe uma outra possibilidade da denúncia, que é através de abrir um espaço num local bastante assim, que tenha cuidado, que ninguém perceba dentro digamos, na biblioteca ou na secretaria, onde o aluno coloca ali a sua denúncia, assim por diante. Nas caixas. É muito importante que a escola viabilize uma forma de fazer a identificação do agressor e da vítima, para a partir daí conseguir, né, fazer frente a esse tipo de problema. Essas caixas de sugestões, com a campanha, nós temos identificado que os próprios adolescentes, as crianças, têm sugerido essas caixinhas de sugestões. Eles não falam de denúncias, eles falam de sugestões para que eles possam colocar que na 7ª série, ou no 6º ano, está tendo um caso de bullying. Eles não querem se identificar, mas eles querem ser tratados, eles querem ser atendidos. Então, eu acho muito interessante, nós temos tido algumas experiências positivas, que quando eles fazem esse tipo de identificação, de apontamento, a escola se reúne e trabalha aquela classe, né, aquele ano, aquela série, faz aquela abordagem e realmente tem dado resultado. Então, uma sugestão que os próprios adolescentes, as próprias crianças estão enxergando, estão pedindo e que tem dado certo, essas caixinhas de sugestões. Mas eu tenho uma preocupação um pouco maior quanto à questão, por exemplo, de somente trabalhar aquela turma, porque a gente sabe que o bullying ele está presente em todas as turmas, em todos os locais, em todos os momentos. E é por isso que todos os professores devem estar envolvidos nesse projeto e atentos. Porque às vezes você pode estar trabalhando na 7ª série, mas está ocorrendo na 6ª série, em outra. É por isso que tem que ser um projeto da escola, né, trabalhado sistematicamente, com avaliações e paradas de reflexão sobre o projeto, assim, periodicamente, né, cada bimestre, assim por diante, que se pare para fazer uma avaliação e de encaminhamentos futuros. E que esse projeto, ele não somente seja por um ano, mas que esse projeto, ele faça parte do PPP da escola e que todo ano ele seja replanejado e que novas ações sejam feitas na escola. Mas eu acho que é muito importante também trazer um dado aqui, uma sugestão, né? Levar esses resultados para os alunos, né? levar a eles, olha, nossa escola esse ano só teve, digamos, 30 casos durante todo o ano, uma escola que teve no ano passado 300 casos. Eu acho que é importante para que eles também se sintam vitoriosos. Porque eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou me colocando bem no meu mundo, eu estou fazendo o meu papel, né, de cidadão. Então eu acho muito interessante que não só sejam feitas as avaliações, mas que também sejam devolvidas a eles essas respostas, né? Então, como eles... O Renato, agora há pouco, perguntou essa questão de excluir de um grupo. Nisso que foi descrito agora, a gente encontra um novo grupo. O grupo que acha que é legal fazer as coisas direito. Né? O grupo que acha legal ter participado de um projeto ampliado do colégio. Positivo. Né? Exato. Né? E aí o jovem espontaneamente vai atrás disso. Né? Porque esse vai ser um grupo de destaque. Esse vai ser um grupo que vai ter um status interessante dentro daquele colégio. E ainda sobre esse assunto da sistematização de um projeto. Né? Nesse sentido que eu até gostaria que a Juliana pudesse falar um pouco mais, que o Kid Power ele traz um projeto muito bem delimitado, estruturado, de uma experiência de longo tempo, que eu pude ter acesso a isso, né? Como estratégias de comunicação até, as caixinhas de sugestões, esse tipo de coisa. O treino de habilidade social que o Kid Power faz, ele instrumentaliza a criança, instrumentaliza o jovem a comunicar essas situações que acontecem tanto na escola quanto na sua vida pessoal. Bom, a Juliana vai falar sobre isso Perfeito. Depois do intervalo, sobre esse know-how, esse conhecimento, Okay. né, das práticas. Daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência aqui do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.